assentar, mas vamos ler o texto de Êxodo 23, de 10 a 19. Esse texto antigo, né, de contexto cultural e histórico, muitas vezes estranho a nós. Parece que nós estamos lidando com algo que não diz respeito à nossa realidade. Mas o que nós observamos é que esse texto, como também todo o livro de Êxodo, é tremendamente atual. A sessão anterior, que foi exposta pelo presbítero Rafael Stefan, ela manifesta muito claramente, e nisso nós tivemos a bênção de aprender aqui, expressa muito claramente que a obra redentora de Cristo está presente nesse texto, está presente nessas asserções, nesses comandos que são dados por Deus. Ali, na sessão anterior, o Senhor regula, mas não apenas como um comando a ser meramente obedecido, mas a ser incorporado no entendimento. O Senhor regula o comportamento do israelita, do hebreu, um para com o outro. E aqui, nesse que nós lemos, o nosso Deus, ele dá instrução para o comportamento do seu povo para com ele, o Senhor Deus, e para com a terra e o ambiente cultural em que ele vive. Diferente de outras legislações da época, como o Código de Exuna e Código de Hammurabi, esse texto, que secularmente é chamado Código da Aliança, estabelece um mínimo de obrigações para com o inimigo e para com os mais fracos, conforme o próprio o presbítero Rafael Stefan expôs aqui, quando falou do texto anterior. Um mínimo de solidariedade, como diriam os secularistas hoje, mas que na perspectiva do reino são o cultivo do amor ao próximo e comunhão, resultantes da obra redentora de Cristo. A gente ouve muito falar de solidariedade, né? No Brasil, a solidariedade ela é imposta. O governo impõe a ordem política, impõe uma solidariedade. Ela presume abstratamente como um dado obrigatório para todos. Então, o governo, em nome da solidariedade, ele impõe contribuições sociais, e aí o empregador, o empregado, o autônomo, o profissional liberal, todo mundo tem que recolher para o INSS. Esse dinheiro geralmente é usado para cobrir rombos públicos e para que os bancos ofereçam consignados, tenham uma fonte garantida de consignados. Mas essa solidariedade que poderíamos falar assim, que a Bíblia, que o reino nos traz, é diferente, é muito diferente dessa. Ela não é presumida, ela é criada no coração do homem a partir da palavra de Deus. Ela acompanha todo o esforço promovido dentro do coração do homem pelo Espírito de Deus, através de amor ao próximo e obediência a Deus. Hoje é uma crítica, né, à escala 6:1, com foco na sacralidade do descanso, mas com o esquecimento da sacralidade de trabalho. O mais importante é que nós vimos Cristo nesse texto. Deus tem cuidado com o seu povo. Deus sinaliza um plano redentivo que minora os efeitos da queda. Um dos efeitos da queda é a ordem dada ao homem de viver do suor do rosto através do exercício de culturas, de cultura da terra, de cultura dos animais, de cultura de construções, tudo que exige esforço
exploração de mão de obra, utilização do tempo de forma racional, é um efeito da queda. E de forma dolorosa. E nesse texto nós vemos como Deus, ao instruir o povo de tal modo que esses problemas, essas dores sejam minoradas, ele o faz não especificamente com o propósito de minorar as dores da humanidade, mas ele o faz como uma implementação do seu plano redentor, que visa especificamente a sua glória. E poderíamos falar que dentro ou em decorrência dessa adoração ou dessa glorificação dele, também resgatar o homem dessas condições dolorosas. Essa organização precária de meios para que o homem possa alcançar os aspectos mínimos de sua vida, essa organização precária desses meios, então, sofre uma intervenção a partir dessa lei de Moisés, dessa lei que ele dá através de Moisés, sofre uma intervenção de Deus. E isso se dá num contexto em que nós podemos localizar o amor de Deus pelo seu povo. Essa lei não está dissociada do Êxodo, meus irmãos. Isso que Deus expôs, tanto regulando o comportamento dos israelitas entre si, como regulando também agora o comportamento dos hebreus, dos israelitas, em relação à terra e em relação a ele mesmo. Tudo que nós vemos aqui não está dissociado do Êxodo. O Êxodo é um projeto de Deus em que ele retira o seu povo de uma determinada nação, o Egito, uma nação que tinha cultura própria, aspectos específicos, religião que não era a religião de Deus, para levar esse povo a uma terra onde também haveriam povos que seriam eliminados, mas que tinham práticas culturais e religiões que não eram também as de Deus. E essas religiões se expressam em criações culturais, que significa que essas religiões, tanto do Egito quanto de Canaã, eles tinham meios de ação, tecnologias, poderíamos usar assim uma palavra moderna, uma maneira de influenciar a sua vida diária, uma maneira de gestão da sua vida diária, que eram governadas pela religião que eles tinham, que não era a religião de Deus. O Êxodo é um livro múltiplo em termos literários. Há poesia, há contos, há relatos com características de contos, e há aqui esse texto frio, que é uma lei, sobre a qual nós temos que nos debruçar. E esse aspecto frio desse texto que nós lemos, que parece uma simples regulamentação, não está dissociado do Êxodo. Ele nos fala de aspectos culturais específicos que deveriam ser eliminados da vida do povo de Deus. Então, aqui nós vemos a referência ao ano sabático, ao descanso no 7º ano, e nós vemos também a referência ao 7º dia, ao sábado. Israel saía do Egito. No Egito, a semana não era de 7 dias. O Egito, o mês, era dividido em 3 decanias, ou 3 decanas, que eram 3 grupos de 10 dias. E no Egito não havia descanso. Não para todos. Para os sacerdotes, para oficiais do rei, para artífices, pessoas que trabalhavam com metais, que exerciam um ofício mais elaborado, e esses eram considerados funcionários de Faraó, como tudo mais. Então havia apenas
uma faixa mínima que tinha direito ao descanso, a cada 10 dias um descanso, dependendo do ofício e da posição de cada um descanso de 1 ou 2 dias. Os sacerdotes, 2 dias de descanso, um artífice, de repente, 1 dia, mas para o povo em geral não havia descanso, era algo como os chineses. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de trabalhar com chineses, seja em parceria, seja no comércio. A minha experiência com os chineses assim, era ligação no domingo, eles não tinham descanso. Eu conversei, eles não tinham, e parece que eles não têm mesmo. Assim, eles têm que organizar. Mas eles pelo menos podem tirar algum período de férias. Naquele tempo não havia isso. Então, os egípcios, eles eram todos condicionados. Israel, como um povo ali presente, como escravo, estava sujeito à ausência de descanso. A mensagem da libertação do Êxodo já falava do descanso a partir da pregação de Moisés. Veja que os efeitos da palavra de Deus, lá em Êxodo 5, nós vemos quando Faraó reclama com Moisés que desde que ele chegou lá, o povo passou a descansar, a trabalhar menos. Isso nos faz pensar do impacto da palavra de Deus e dos efeitos da pregação sobre uma cultura. Há de se desaprender o não descanso e aprender a universalidade do descanso. Essa é a mensagem que nós vemos nessa lei, que provém do fato da criação e de uma solidariedade da raça adâmica como coroa da criação, embora caída em pecado. Então, o que ocorre? Esse descanso dos hebreus é universal. Ele, em comparação com o descanso do Egito, ele é um descanso que não é restrito a uma classe ou a outra, mas ele é um descanso que alcança todos. Ao invés das castas egípcias que vedam o descanso a muitos e o concedem aos poucos, aqui vemos um descanso universal. E a mesma coisa em relação ao ano sabático. Nesse texto ele é até mais explícito. Ele fala que no ano sabático o fruto do campo será comido por todos, ricos e pobres, pelo dono do campo, juntamente com o dono do pobre. E após esses comerem, os animais também terão direito a comer. Mas, nesse contexto, ele vai para uma outra cultura. O povo está saindo do Egito e vai rumo a Canaã. E lá haviam também práticas culturais que o Senhor abomina. Assim é que, nesse contexto histórico, literário e cultural, nós vemos o último verso dessa sessão que nós lemos hoje, quando ele fala de não cozinharás o cabrito no leite da mãe. Parece um jabuti, né? Não sei se os irmãos sabem, jabuti é uma prática legislativa do Brasil. Quando o presidente manda uma medida provisória, ele precisa de apoio para transformá-la em lei. E aí o parlamento brasileiro criou a cultura do jabuti na árvore. O jabuti é quando você pega algo que não tem nada a ver com aquela medida provisória e inclui nela, e quando ela é aprovada, aquele desejo de um grupo de parlamentares também é aprovado. Esse texto parece um jabuti. A gente olha e você tem a impressão, não cozinharás, mas está falando de sábado, está falando de ritual, de adoração a Deus, e de repente sai uma... É porque justamente é um texto ritual. Um conjunto de poemas cananeus contemporâneos a essa época, chamado textos de Rai Shanha, parece nome de desenho animado, Rai Shanha. Esses textos foram encontrados no norte da Síria e revelam muito da mitologia dos cananeus.
E uma das práticas deles era, em oferendas a Baal, cozinhar cabrito no leite da mãe e depois espalhar esse cabrito pelas plantações ou pelas terras, para que as terras tivessem fecundidade. Baal era um deus da fecundidade. Então, nós vemos aqui que o Senhor, ele instrui o seu povo para um lugar onde eles vão. E ele contrapõe o descanso da terra, o cuidado da terra, ele contrapõe a superstição e perversidade dos cananeus. Calvino, quando interpreta esse texto, ele interpreta como se cabrito fosse um substitutivo aí de sacrifício humano. Então ele faz esse tipo de interpretação. Mas, na verdade, a interpretação cultural, conforme esses textos, esses poemas, apontam muito para uma compreensão nesse sentido, de que o Senhor estava preparando o seu povo para viver não sob a superstição, mas sob um conhecimento verdadeiro que ele ensinava a Israel. Esses aspectos são necessários para que venhamos a compreender, irmãos, o sentido do texto, o cuidado de Deus para com seu povo e a natureza da revelação, que é uma natureza que traz uma verdade. Nós sabemos que as terras precisam de descanso. Ele já sabia disso. Quando Moisés, sabe disso quando entrega essa lei, essa revelação de Deus, e determina esse descanso que é dado. Vemos também um cuidado de Deus para com a adoração, um prenúncio de que a adoração dele não deve ser uma adoração feita de forma pesada e carregada, mas de coração alegre. Quando ele fixa as datas das festas, ele as fixa próximas umas das outras, para que o peregrino que fosse a Jerusalém não tivesse problemas com despesas, ou problemas com a sua ausência do seu sítio, ou da sua fazenda, ou da sua aldeia, muitas vezes distante, primeiro do local onde ficaria a tenda de adoração, o tabernáculo, e depois distante de Jerusalém. Quando nós lemos Atos, os pães ázimos se confundem com a festa da colheita, ou Pentecostes, com a primeira festa das primícias, ou Pentecostes, justamente indicando essa prática, ou como o cuidado de Deus com seu povo na adoração, e como ele já indica que a adoração, extraímos disso um princípio de que a adoração deve ser feita com um coração leve. Então, meus irmãos, no texto nós vemos que o Senhor fala no verso 10, outra instituição sabática segue a dos anos, referente ao cultivo da terra. Então, a primeira instituição sabática é o sábado, que é de dias, e depois é de anos. Assim como homens e gados descansam no sétimo dia, Deus ordenou que a terra descansasse no sétimo ano. Campos são geralmente deixados em pousio a cada 3 ou 4 anos, para não se exaurirem. A terra de Canaã, porém, tinha fertilidade extraordinária, capaz de suportar 6 anos contínuos de semeadura sem desgaste, graças à bênção divina dobrada no 6º ano. Isso não era por necessidade, mas para tornar visível a santidade do sábado em toda parte, incentivando o povo a observá-lo ao olhar para a terra.
nesse sétimo dia, ou melhor, nesse sétimo ano, como vemos no verso 11, nada se semeia nem poda. Então não era um descanso só de semeadura, era um descanso de poda, de arrancar, de colheita, de retirar o fruto da terra. O que brotar das sementes caída da terra da colheita anterior torna-se propriedade comum a habitantes e estrangeiros. É um registro de, alguns chamariam de direito social. Torna-se propriedade comum a habitantes estrangeiros, com ênfase especial aos pobres como presente gratuito. Isto complementa o dever religioso com caridade, embora o principal propósito seja a santidade do sábado, não o alívio aos pobres. Então, os irmãos vejam que quando o profeta fala que Deus tiraria um coração de pedra e daria um coração de carne, ele está falando de um princípio da redenção. Por quê? Porque o próprio fato de a redenção ser aplicada e alcançar os nossos corações faz com que, colateralmente, há benefícios para aqueles mais enfraquecidos, benefícios genuínos, não de natureza obrigacionais, mas de natureza integral, envolvendo uma clareza de entendimento e um comprometimento afetivo. Deus grava a observância do sábado em todas as criaturas, para que o povo, olhando para a terra, não esfrie em sua devoção. O que a terra produzir deve servir tanto para homens como para animais. Nada se perde. Mas o texto destaca algo interessante. Ele coloca que, primeiro, comerão as pessoas, os homens, as mulheres, os ricos, os pobres, proprietário da terra ou não proprietário da terra, e depois comerão os animais. O nosso Senhor, ele aqui, no plano da redenção, ele esclarece o status moral, o status existencial de cada uma das suas criaturas. Ele tem cuidado com a terra como um todo. Na hora de comer da terra, ele faz separação entre seres humanos e animais. No verso 12, nós vemos que Deus destaca os 6 dias de trabalho. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o seu boi, o teu jumento, e para que tome alento a filha da tua escrava e o estrangeiro. Ele parece, o autor, querer dar um sentido. Ele faz um paralelismo entre 7º ano e 7º dia. E, ao invocar o sétimo ano como ano de descanso, ele também, na sequência, relembra a ordem do 7º dia. É um uso incidental da ideia de sábado que Deus faz ao dar esta lei a Moisés. Ele utiliza, então, aquele aspecto afetivo de alegria do descanso do sábado, que já era uma instituição universal. Ele utiliza esse aspecto afetivo, essa lembrança boa do descanso que havia sido dada para remeter esse mesmo afeto à compreensão do descanso no 7º ano. E, ao mesmo tempo, ele, ao fazer isso, ele também faz aquela referência ao que acontecia no Egito de ausência de descanso. E ele o faz para distinguir o caráter dele do caráter dos deuses do Egito. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis. É esse o sentido, então, que ele dá. Esse verso ele não é isolado, essa frase não é isolada.
ela guarda conexão com o anterior e com o contexto cultural deles, da qual eles provinham. Essa palavra, nem vos lembreis, no original é não, nem memorizareis, não fareis esforço de lembrança, não fareis esforço de memória, não contareis em uma conversa como era a vida lá, quais eram os deuses lá, não tereis momentos de reflexão de como eram os deuses do Egito e as práticas culturais deles. Simplesmente você, agora, usando uma linguagem moderna, você está apagando um HD e reformatando o HD da sua alma. É isso que o nosso Senhor nos fala. Um esforço ativo de recordação. Esse esforço ativo de recordação da cultura que vai contra Deus é que é vedado e proibido nesse verso. E aí ele passa agora para, se nós não recordamos os deuses da cultura, os aspectos pagãos da cultura, nós somos agora ensinados a celebrar o nosso Senhor e a adorá-lo. A colocar o nosso Senhor, é só uma analogia, meus irmãos, não é nenhuma técnica de neurolinguística, não. Agora, a reformatar o nosso HD, a colocar novos programas. Né? Então, ele coloca as festas da Páscoa, celebra a saída do Egito, que são festas de adoração a ele. Ele coloca as festas da colheita, que é o modo como ele vai ensinar aquele povo a viver a sua vontade no meio de uma cultura agrícola. O que nós vemos aqui é uma ligação ao terceiro mandamento. O nome de Deus é tomado em vão quando se jura por outros deuses, transferindo a glória da divindade a eles. Então, essa crítica cultural que, através dessa lei, o nosso Senhor, nosso Deus, dá ao seu povo, ela inclui esse dado. A partir do momento que temos e que confessamos Deus como nosso Senhor, viver de modo desconforme com aquele que Ele nos ensina, significa que nós estamos agindo de modo a contradizer aquilo que confessamos. Então, durante 3 vezes ao ano celebrareis festa. A primeira, a da Páscoa, a segunda festa, a da colheita, ou Pentecostes, e a terceira, a da cega, que era quando que significava ao fim da colheita, perdão. A primeira, exatamente, a primeira, a da Páscoa, a segunda, a da cega, e a terceira, a da colheita geral. Ele passa a dar, então, instrução sobre a primeira festa, em que ele fala que é a festa dos pães ázimos, em que ele fala: 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. Esse mês de Abibe foi o mês em que eles saíram do Egito. Equivale à primavera. Então, ele no hemisfério norte, ele seria aquele mês que começaria, seria meio que variável, ele começaria aí na segunda quinzena, em algum dia da segunda quinzena de março, iria até algum dia da segunda quinzena de abril.
Integrado ao contexto das três festas principais, Calvino enfatiza a obediência alegre e a memória da redenção do Egito. Quer dizer, ele estabelece três festas, coloca a primeira como a dos pães ázimos, e logo em seguida ele faz isso no texto, de modo que, ao receber instruções sobre as três festas, a alegria da redenção do Egito viesse a influenciar na alegria da prática das outras festas. Então, sim que ele fala da festa das cegas do primeiro fruto, né? Dos primeiros frutos, e depois da festa da colheita, ao final do ano, quando ele for recolhido o trabalho no campo. Ele estabelece, então, festas. Ele estabelece festas que seriam caracterizadas por peregrinação. Essas festas são vinculadas, tendo como a principal e a que dá sentido devocional a elas, a libertação do Egito, ou seja, a redenção. A libertação de Faraó, ou seja, a libertação deles daquela escravidão, uma ilustração, uma sombra do que ele faria com o seu povo, que é a libertação do pecado. E ele estabelece elas em datas próximas, para que elas não fossem um peso, dando como característica da adoração a ele a alegria, bem como ele determina que nessas festas, obrigatoriamente, todos os homens de Israel teriam que comparecer. Na verdade, aqui o entendimento é de que seriam os primogênitos. Mas ele fala todos os homens, por quê? Porque homem, sexo masculino, porque ele quer dar o sentido de que as famílias serão representadas pelos seus homens, ou o pai, ou o primogênito, ou o líder da sua família. É o que se chama de princípio federativo. A ordem é para os homens representarem as famílias nessas três celebrações. Enquanto os homens, aí é o meu comentário pessoal, enquanto os homens não forem abolidos, parece que há um esforço para isso, né, meus irmãos? Este princípio está valendo. O homem é sacerdote da sua casa e responsável por ela perante Deus. Ele é federativo, não substitutivo, mas federativo no sentido de que ele tem que zelar pela vida espiritual. O homem é o sacerdote da sua casa, ele tem que zelar pela vida espiritual da sua família. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa da noite até pela manhã. Que ele está falando que a adoração a Deus não seja feita com desleixo. Eles são ensinados de que o pão levedado não faz parte da adoração a Deus na festa da Páscoa. E depois ele dá essa instrução: olha, você não fará com desleixo, não adianta nada sacrificar e comer um pão fermentado e fazer um sanduíche com a carne do sacrifício com um pão fermentado. Ele fala da preservação da pureza cerimonial nos sacrifícios, mas o princípio é que para Deus devemos fazer o melhor. Então ele fala: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Estão lado a lado, porque a ideia de primícias aparece aqui pela primeira vez. E ele o faz contrapondo a uma prática supersticiosa da cultura. Então nós vemos que a tripla repetição de adoração mostra a seriedade dessa ordem, né? E a tripla repetição
que é feita de levar as primícias dos frutos à casa de Deus, mostra que ele quer destacar que, que a fertilidade da terra provém dele e não dos deuses de Canaã. A cosmogonia do Egito era muito vinculada à ideia de deuses da terra, assim como a cananeia. A gente trabalha com a ideia de que os cananeus seriam extirpados, o que em boa parte aconteceu, mas em muito foi falho. Mas a memória desse conceito entre os egípcios permaneceria. Então o Senhor estabelece uma festa, que é a das primícias, e faz questão de destacar que essas primícias provêm dele, por isso para ele voltam, em relação a uma prática comum dos cananeus. Meus irmãos, já concluindo, essa porção das Escrituras fala de leis de piedade de vida, tanto do hebreu como do povo todo. Tanto do hebreu especificamente, como indivíduo, como dele em grupo. Em meio a nações pagãs, em um contexto de caminhada para a Terra Prometida. O Deus que os libertou os ensina a não serem cruéis e perversos com os inimigos. Os ensina a dar de comer aos pobres e ser justos. E a estes partilhar, tanto pobres como os ricos, ensina a estes partilharem da comida comum do sabático. O sabático é uma ideia, guarda algum sentido, da mesa da comunhão. No verso 20, o Deus que deu esta lei promete enviar um anjo, que é próxima à sessão, que vai ser exposta. Ele fala, depois de expor tudo isso, que ele vai enviar um anjo. Este anjo, meus irmãos, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que vai conduzir o povo no deserto. Esse mensageiro andou com seus discípulos perto de campos de trigo e pegou campos de milho e pegou milho para comer. Seus discípulos pegaram milho para comer e comiam daquele milho. Ele, de algum modo, e certamente, cumpriu o ano sabático, cumpriu festas. Ele se preparava e se organizava para ir a Jerusalém nas festas. Ele peregrinou, ele apresentou-se no templo como homem. Ele não odiou seus inimigos, antes pediu por eles na cruz. Ele falou a Deus, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Deus nos deu uma lei muitas vezes dura de cumprir, meus irmãos, mas no próprio texto, na sequência desse texto, nós vemos que ele também nos envia o seu Filho, que nos conduz de maneira que possamos satisfazê-lo, que, mais importante do que isso, cumpriu essa mesma lei que nós não conseguimos cumprir integralmente, cumpriu por nós. Breves aplicações. O texto fala de escrutínio cultural, de seleção cultural, de colocar uma cultura sob prova, de ver que há elementos bons e ruins numa cultura, entendendo por bons e ruins elementos que agradam ou não ao nosso Deus. Então, na nossa caminhada para Canaã Celeste, nós também temos que passar por uma prova cultural. Nós temos que exercer um escrutínio cultural. Assim como o sábado e o sabático afastam a idolatria, a injustiça e a dominação da cultura egípcia da qual provinham aqueles irmãos, assim devemos usá-la como critério para afastar práticas e valores da cultura em que vivemos, que com a palavra de Deus não se coadunam.
Uma outra aplicação é que nós vemos claramente que o nosso Senhor estabelece um status moral dos animais inferior ao dos homens. Quando eu escrevia isso, eu lembrei de uma música do Eduardo Duzec, Troque seu cachorro por uma criança pobre. E ele falava, né? Senão um dia desses você vai amanhecer latindo. Isso foi nos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90. E hoje já tem gente querendo latir, né? Viver que nem cachorro. E a gente que trata cachorro deposita afeição filial sobre animais. O nosso Senhor estabelece status diferenciados, meus irmãos. Um status diferenciado nosso da dos animais. Ao mesmo tempo, há uma preocupação ecológica com a terra. Nós vivemos um período em que a produtividade máxima é exigida. Um dos dados bons do Brasil, eu creio que isso é influência cristã, é de que o Brasil é um dos países que consegue maior produtividade sobre um espaço menor de terra. Então, ele poupa de uma forma bem intensa a terra, ele tem essa cultura. Não é uma preocupação ecológica como a dos secularistas, ou pagã, como dos ecofeministas, que veem a terra como uma divindade. Não, mas é um indicativo de uso racional e respeitando a terra como condição de criatura de Deus. Uma preocupação com os pobres, não como uma solidariedade imposta, mas como um ato de devoção a Deus. Nós devemos olhar os pobres, ou devemos ter consciência de que a maneira como somos olhados como pobres é como alguém por quem Cristo morreu. E isso exige de nós mudanças de atitude em meio a essa cultura. Primeiro, um exercício de nova compreensão, depois, um exercício de mudança de atitude em relação a certos elementos. Amém? Então, que esse texto tenha sido profícuo para nós, irmãos. Amém.